Amigos do Diário Net, da Rádio Voti, muito boa noite. Estamos no ar então com mais um Diário do Empreendedor. Esse programa aqui do Grupo Diário, onde nós entrevistamos empresários, pessoas influentes da região da Encosta da Serra, também do Vale dos Sinos, para que elas contem então um pouquinho de suas histórias de vida e também de seus negócios. Esse programa que é tradicional nos horários do meio-dia, nas nossas mídias sociais, também final da tarde, começo da noite, então aqui para que você consiga assistir também a nossa segunda edição. Estamos ao vivo no Facebook do Diário Net, também da Rádio Voti. Você pode participar com a gente, curtindo, comentando e também interagindo conosco, né? Até às 19 horas, então 30 minutinhos de programa. Nós vamos trazer então a entrevista com o nosso convidado de hoje. Nós já vamos apresentar aqui então para você. Nosso assunto muito bacana, então nesse começo de noite. Vamos falar sobre veículos, sobre customização, um assunto muito bacana também nesse período de pandemia. A gente já vai explicar também para você. E um link lá para o Instagram também daqui a pouquinho, para que você consiga também arrastar para cima e acompanhar também por lá. Hoje nosso convidado então, Odirley Paza, diretor comercial aqui da Partner Custom, lá de Estância Velha. Tudo bem, Odirley? A gente costuma dizer boa tarde, né? Sim. Mas então uma boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite já. Muito obrigado, Felipe, muito obrigado, Diário, pelo convite. Tá certo. Bom, para a gente começar então, conta um pouquinho, né, da história da Partner Custom. A gente sabe então que começou em setembro, né, pouco menos de um ano então, de 2020, e como se tornou referência então tão rapidamente na região. Certo. A história foi exatamente essa, né? Eu sou hoje morador de Estância Velha e pelo apego que eu tenho pela cidade, né, pelo carinho que eu tenho pela cidade, eu resolvi iniciar uma empresa em Estância Velha, né? Então, foi em setembro de 2020, foi plena pandemia. Eu saí de uma outra empresa que eu era sócio proprietário também, a New Way Motorhomes, e depois de 10 anos nessa empresa, eu passei essa empresa para o meu sócio, que é o meu irmão no caso, e fui para a Estância Velha e lá resolvi estabelecer um novo negócio, né? Uma formatação um pouco diferente da formatação anterior. Conta um pouquinho então dos negócios, né, que vocês realizam, né? Depois a gente pode entrar em detalhes, né, um pouquinho deles também, mas fala um pouquinho então dos negócios que vocês executam. Ok. Nós trabalhamos em veículos de passeio, veículos de recreação, são os conhecidos trailers e motorhomes, né? O veículo de turismo. Nós somos, digamos assim, especialistas em montagem de furgões, de van. Trabalhamos também com trailers esses de reboque e também com chassi cabine, que são pequenos caminhões. Hoje, pouco mais de 9 meses de existência da empresa, nós conseguimos já vender mais de 10 veículos nesse período e colocá-los agora em produção. Então, até o início do próximo ano, nós temos uma linha de produção que está cheia e estamos pegando agora pedidos para próximos produtos, né? E respondendo à pergunta que tu falou, como dar essa ascensão, né? Eu acredito que, assim como o amor que eu tenho pela cidade, o que me faz ficar lá, a cidade também tem amor pelas empresas que lá estão. E a prova disso é que hoje nós tivemos um encontro com empresários na Prefeitura de Estância Velha e foi muito bom. E a Prefeitura está aberta a auxiliar as empresas e fazer com que as empresas cresçam, para que tragam valor para dentro da cidade. Então não é mais um CNPJ brigando com a Prefeitura, mas sim o CNPJ trabalhando em parceria com a Prefeitura e com a gestão. Gostaria de mandar um abraço para o prefeito Diego Francisco, então, para o pessoal da Prefeitura lá de Estância Velha, né? Como o Odirley então citou aqui, né? Muito importante quando a gente recebe os empreendedores aqui, né? E que falam tão bem dos seus municípios, né? A gente tem que parabenizar todas essas iniciativas então que trazem os empreendedores mais próximos da própria gestão, porque são feitos por cidadãos também e que acabam morando, que acabam escolhendo uma cidade e às vezes não é por acaso, né, Odirley? É sempre por uma decisão muito estratégica e que bom que o negócio está expandido tão bem em tão pouco tempo, né? Verdade. A gente linka muito o crescimento desse tipo de empresa com duas coisas, assim, empatia e conhecimento, tá? Eu trabalho há 27 anos nesse ramo. No início, para mim, foi muito difícil ter empatia enquanto eu estava adquirindo conhecimento. A aquisição de conhecimento, às vezes, te torna uma pessoa muito técnica e muito rígida. E durante todo o início, digamos assim, da minha carreira, os primeiros 10 anos, eu fui sempre muito rígido. E às vezes eu até era citado por clientes por ter essa rigidez, por querer fazer as coisas sempre da melhor maneira possível. E utilizando a melhor técnica possível.
Com o passar do tempo, a gente amadurece e aí acaba trazendo empatia junto para o negócio e cativando os clientes, trazendo soluções, entendendo as necessidades deles. E hoje, digamos, o crescimento da empresa está linkado a esses dois pilares. É a empatia, a conexão com o cliente e o conhecimento técnico. Porque para nós vale muito mais a pena que o cliente faça um bom negócio do que faça qualquer negócio. Nós estamos mais preocupados na necessidade do cliente do que na nossa necessidade. E com a pandemia, aumentou muito a procura de veículos de passeio. Então, os clientes hoje eles se veem numa necessidade em que o mercado não atende, né? Existe muita procura e pouca oferta. A gente vê como é interessante também, desculpa, essa questão não digo do nicho do mercado, né, mas essa oportunidade, então, de certa forma, que a oportunidade também, entre aspas, que a pandemia trouxe, porque para muitos negócios foi muito maléfica essa pandemia mesmo, mas para alguns também é uma oportunidade nova nesse sentido. Por que eu até falo isso, né? Você há de concordar comigo, talvez, que as pessoas elas passaram a procurar também alternativas, porque muito se dizia, por exemplo, do fique em casa, né? Havia muito e ainda há, de certa forma, essa recomendação. Então, obviamente, quem tem mais condições mesmo, né, consegue adquirir um veículo assim e customizar da forma como desejado com vocês e também procurar esses locais onde não há aglomeração e onde há uma contemplação maior com a natureza, né? Explica um pouquinho disso. Muito bem isso, Felipe, que tu disse. Exatamente. A pandemia, ela trouxe um mercado diferente. A procura mudou. O perfil do nosso cliente, ele era um perfil 55 mais. Hoje eu tenho clientes com 30 e poucos anos de idade. O que muda nesse perfil? Antes já existiam clientes desse perfil, mas com a pandemia, muita gente pensou assim: nossa, eu trabalhei a minha vida inteira e agora acabou tudo. O que eu vou fazer? Tenho que aproveitar a minha vida. E não usando desse momento, mas sim auxiliando as pessoas nessas decisões, nós acabamos por ser uma solução para que a pessoa tenha aquele tão sonhado momento, né? Aquele desprender-se do trabalho. Eu sou de família que veio do interior, e no interior você trabalha até morrer. E hoje os grandes empresários já pensam um pouco diferente. Eles pensam, não, eu vou trabalhar até conseguir tudo que eu quero, aí eu vou aproveitar. Mas muito mais próximo ainda é assim, não, eu vou trabalhar e vou aproveitar ao mesmo tempo. Então aquela pessoa que guardava muitas coisas, tinha muitas posses e no final comprava um veículo, hoje não é mais assim. Se a pessoa tem 2 casas, ela vende uma e compra um motorhome. Se a pessoa tem 2 carros, ele vende um e compra uma van. Entende? Porque essa necessidade se tornou algo latente. As pessoas viram a necessidade de viver. Então a pandemia, sim, ela destruiu com muitas empresas, em muitos segmentos, né? Eu tenho amigos que foram de mal a pior por conta do tipo de negócio, mas hoje nós vemos que em certos nichos, por exemplo, de mercado, aumentou muito a procura, né? Então, o nosso mercado foi um desses. E quando eu falava antes da empatia e do conhecimento, e que o mercado aumentou muito, entrou muita gente aventurando no mercado também, e com empatia, cativando um cliente, mas às vezes sem o conhecimento necessário para entregar aquilo que o cliente quer. E aí essas empresas às vezes acabam sendo mal faladas. Então, é um cuidado que tem que ter. Ou então, pessoas que têm muito conhecimento, mas não sabem cativar o cliente, não conseguem tornar aquilo um negócio sustentável. Eles não conseguem se manter muito no mercado. Então, a junção desses 2 fatores hoje é de extrema importância. O cliente tem que se sentir abraçado e tem que se sentir seguro dentro do negócio. Hoje eu tenho clientes, nós vamos falar mais sobre isso, que eles me ligam e compram por telefone. Mas são 27 anos trabalhando nisso. Então, às vezes, as pessoas pensam que todas as empresas são assim, mas nem todas são. Então, é um cuidado, até um ponto importante a se questionar antes de fechar um negócio, né? Procurar o histórico da empresa. Tá certo. Bom, antes de fazer a próxima pergunta, eu vou linkar também ela depois. Chegando alguns comentários, então, aqui na nossa live. A Rosana Munayer colocou o seguinte: boa noite a todos, aqui Rosana e Carlos de Belo Horizonte. Olha só, o pessoal de Belo Horizonte, um abraço para os mineiros, todo mundo está acompanhando a gente
de outros locais do país também. Que honra, né? Que privilégio. E o Michael Schneider colocou grande Odirley, botou umas palminhas aqui. O pessoal, então, acompanhando bastante. O Michael Schneider é distância, grande amigo meu lá da I9 Imobiliária, uma das melhores imobiliárias que tem ali na cidade de Estância Velha. Tive o prazer de conhecer o Michael no ano passado e de lá para cá a gente vem conversando muito. E a Rosana e o Carlos, eles são clientes de 2017, que eu conheci eles numa feira. E eles se tornaram amigos, né? Então a gente hoje, eles têm um veículo da marca anterior da empresa que eu tinha, e eles têm o veículo até hoje, tem uma página no YouTube, inclusive das viagens, se não me engano é Campanheiros, eles gostam muito de animais, né? Então o pessoal pode procurar lá Campanheiros no YouTube, vou encontrar a página deles, é bem interessante. Que bacana. Bom, o link que eu ia fazer também em relação a quem é teu público, né? Aqui você já comentou um pouquinho também, né? Certo. Você comentava nessa entrevista, então, e tá aqui a prova disso, então, né? Muitos clientes, muitos amigos também de outros locais do país. Uhum. Conta um pouquinho dessa característica, então. Pois é, Felipe, a gente estava conversando sobre o perfil do cliente. Hoje o perfil, ele já... vamos falar um pouquinho de métodos, né? No Instagram, hoje, as pessoas que mais curtem a nossa página, elas estão entre 25 e 45 anos, para você ver. E o meu público que compra, antes era de 50 para mais. Mas, na verdade, hoje isso não existe mais. Então, as pessoas, elas procuram viver junto com o trabalho. E tem gente que viaja trabalhando. E esse é um outro público que eu tenho. Por exemplo, no teu segmento de negócio, você trabalha com mídia. Eu tenho muitos clientes que trabalham com mídia. O último carro que nós entregamos é para um pessoal que ele tem contabilidade e ela faz seguro, entende? O Fábio e a Elizabeth, eles querem fazer o quê? Eles querem organizar o carro para que eles possam trabalhar viajando. Ele disse para mim, Odirley, eu vou para a praia e lá no Nordeste, por exemplo, às 3 horas da tarde acabou, não tem mais praia. Dali para frente o pessoal vai para casa. Então eu trabalho de manhã, vou para a praia, volto, posso trabalhar no segundo período e posso entregar minhas demandas dentro do prazo. Então isso é um perfil que antes, há pouco tempo, era inviável. Hoje tem muito disso, né? Você procura no YouTube pessoas que trabalham viajando e é mais comum do que parece. E como é interessante também, né, esse comentário que você fez, né, em relação a essas pessoas também de outros locais, né, e também linkando o pessoal que comentou aqui de fora, como é uma comunidade que me parece, por exemplo, muito unida, né? Há algum tempo atrás, a gente sempre comenta também, eu recordo isso antes da pandemia também, eu como repórter do Diário fui ao encontro de motorhomes em Presidente Lucena, aqui município vizinho, e a gente viu como as pessoas elas têm esse contato, né? Claro, agora com pandemia é mais complicado, mas pelo menos tinham esse contato muito próximo, né? Essa interação muito grande, e lá tem espaços muito grandes também que são propícios para isso, e são pessoas que acabam se ajudando, eventualmente acabam se conhecendo também naquele lugar, mas que eu quero dizer é isso, né? Como uma comunidade, ela é muito, muito, muito junta mesmo, né? Faz muitas amizades muito, muito facilmente, né? Uhum. Isso é até engraçado, porque tem grandes amigos que um mora no norte do país e um mora no sul do país. E eles se encontram só nesses eventos, né? Que esporadicamente acontecem. Então, e quando você se junta a esse pessoal, eles têm um perfil muito parecido, aquele perfil de comunidade. Então, por isso que, vamos linkar de novo aqui, Estância Velha e Voti. Você chega na cidade, hoje o rapaz do Uber disse assim, cara, eu cheguei aqui em Estância, ganhei 3 bom dia. E ele era de Porto Alegre, então, ele é um advogado de Porto Alegre. Né? E, então, é isso que é diferente. Você entra no camping, quando você entra no camping, lá dentro todo mundo pensa assim, bom, o Felipe entrou no camping, esse cara é um cara bom, que ele veio aqui para se divertir, ele veio aqui para passar o tempo dele, ele é uma pessoa boa. Você já entra com esse estereótipo lá. Então, se você é diferente disso, você não fica, né? Você acaba não, digamos assim, interagindo com essa comunidade. Então, cada estado do país tem uma associação de campismo. Isso é bem interessante. Nós temos o Rancho Móvel aqui no sul, que até o meu Felipe, o meu amigo Kirsch, da Kirsch Motorhomes, ele hoje que está à frente desse grupo. Aí tem outros, Rodamundo, Pé na Estrada, e cada estado do país tem um grupo, e que esses grupos fazem eventos para os sócios, né, e eventos gerais a nível Brasil. Então, essas comunidades são comunidades itinerantes, né, que elas se encontram nesses lugares,
E as festas são muito legais, né? Quando podia, antes tinha baile, janta, tinha todo um cronograma. Então, o público anterior era muito mais a partir dos 50, 55 anos, e as festas eram em torno disso. Mas hoje, com o público mais jovem se anexando, mantém-se ainda essas tradições. E para você ver também, Odilei, também a questão da anexação, né, da integração com a cultura mesmo do local, né? Como você disse também antes aqui, vem pessoas do norte, vem pessoas do nordeste, imagino também, vem de outros locais, e elas acabam chegando naquele local com o motorhome, com o veículo adaptado, então dessa forma, e se integram àquela cultura, né? Algo muito bacana também de se ver, né? Exato. Foi muito interessante uma vez que a gente foi para Pomerode, Santa Catarina, e lá nessa cidade tem muita produção de palmito. Então, assim, tu vai para lá, o que tu vai lá? Primeira coisa que tu vai fazer, tu vai encontrar um produtor lá e vai lá comprar palmito. E todo mundo vai comprar palmito. Então, quando o pessoal vem aqui para a Serra, né, tem eventos que acontecem na Serra, o que o pessoal quer fazer? A rota da uva e vinho, quer conhecer vinícola. E então, o turismo da cidade, ele acaba sendo alavancado por conta desse tipo de visitante, esse tipo de turismo. E esse é um outro ponto que nós vamos trabalhar ali em Estância Velha para trazer esse cliente para a Estância Velha. Nós temos a questão, muito desculpa até te interromper, a questão da rota romântica aqui, né? Isso. Que é de São Leopoldo até São Francisco de Paula, então toda essa rota bonita aqui na 116, o que acaba atraindo também, né, públicos de todo o país. Exato. E essa rota toda, ela é muito carente de locais para parar, né? Onde que ele vai parar? Geralmente, o cliente ele não tem onde estacionar o veículo, onde passar uma noite. Nós temos o posto, que era o antigo posto do abacaxi ali, né, que se fala na BR-116 em Novo Hamburgo, que ele é um posto que ele fornece energia elétrica para o pessoal que quer pernoitar, de motorhome, mas a estrutura é uma estrutura de parada de caminhões, de ônibus, e não é o que o cliente quer, não é o que o campista, né, eles são os motorhomeiros que se fala, eles são campistas. O que eles querem? Um lugar bonito, que eles possam ter tranquilidade, segurança. Então, aqui nós não temos um local específico para isso, nós temos muitos pequenos campings. Eu tenho uma casa lá em Lomba Grande, em Novo Hamburgo, e lá é muito bonito, é muito rural, mas os campings de lá não tem uma estrutura para receber 10 veículos, por exemplo, não tem. Entrada de energia, saída de fluidos, não tem. Então, essas coisas que a gente ignora é o que falta nessas cidades, porque aqui, Voti e Estância Velha são cidades consideradas cidade dormitório, por muito tempo foram consideradas assim, e até se tornava pejorativo por um lado, mas eu falando com o Gilberto, o secretário ali de Estância Velha, eu falei que isso não é ruim, porque o meu cliente, ele realmente quer isso, ele quer um local para dormir. Então, diferente de um hotel ou só de uma cidade dormitório, se ele tiver um local onde ele possa parar, vir com o motorhome, né, utilizar os recursos da cidade, se sentir bem, a cidade é bonita, ele se sente acolhido, seguro, ele vai voltar. E aí isso vai crescendo exponencialmente até que hoje nós temos encontros com 500 veículos, por exemplo. Tem encontros com 500 veículos e cada veículo tem no mínimo um casal. Então você multiplica isso e você vê, olha o fator de engajamento da comunidade local com essas pessoas que vêm de fora, com esses valores, né? O quão é importante ter essa integração do local com o itinerante, né? Sabendo que todos, né, na grande maioria, têm os mesmos valores. Antes da gente ir para a segunda parte então, do nosso programa, mas ainda entrando, linkando esse assunto também, e já que você falou também sobre a questão desses eventos, tem alguma ideia de eventos para acontecer ou com segurança? Já que já há uma retomada, então, de algumas coisas, vocês estão pensando nisso, sim? A comunidade, ela tem se engajado ou tem se envolvido em alguma coisa do tipo? Sim, é muito interessante isso, Felipe, que tu pergunta, porque as fábricas, eu sou considerado fábrica, né? As fábricas, elas não têm uma integração tão grande com os eventos, né? Antigamente, os eventos eram para os proprietários de motorhomes, né? Os proprietários de trailers faziam um evento e iam lá, faziam festa e tal. Com a pandemia, as coisas ficaram meio trancadas. Mas, de um tempo para cá, de alguns anos para cá, as
os eventos, os encontros que a gente chama, né, são encontros de motorhome, acabaram se tornando mini feiras. E o que a gente faz? As empresas, elas apoiam o evento com um valor e elas levam veículos para lá. Então, as pessoas que estão lá podem olhar veículos novos, de fábricas novas. Então, as tendências, né, o que está acontecendo, às vezes a pessoa não precisa ir até a fábrica vai até a pessoa. Então, nós temos essa integração. Nós temos a Expo Motorhome, que é uma das feiras de motorhome que acabou se tornando a maior do Brasil. A última edição dela foi aqui na FENAC, há 2 anos, antes da pandemia, né? E a próxima edição, ela tende a ser em dezembro, em Curitiba, né? Nós vamos levar a feira daqui para Curitiba. Nós, quando eu digo, como fabricante, eu provavelmente estarei lá, né? Junto com as outras fábricas. Então, todo esse público que tem veículo, que sonha em ter, que é apaixonado, vai para Curitiba, né? Assim como aqui na FENAC foi um frenesi, né? Vieram muitas pessoas e, inclusive, o pessoal de Minas Gerais, eu conheci eles nessa feira. Que legal. Estamos conversando então com o Odirley Paza, diretor comercial então da Partner Custom de Estância Velha, aqui no nosso Diário do Empreendedor. Você pode participar então até 7 um pouquinho, então a gente continua no ar. Antes de continuar aqui, tem um comentário muito bacana, olha só. Eu vou ler o comentário depois, vou ler quem é a pessoa. Estamos de casa de prestigiando, pai. A Lívia Gabriele Paza comentou aqui. Fez um filho tua filha, então. Certo. É assim, minha filha mais velha. Hoje ela vai fazer 18 anos já, né? Tá quase de maior, mas ainda tem que respeitar o pai, né? Claro. E eu tenho a minha filha menor, Elizabeth, e a minha esposa Juliana. Então, que a gente tá em Estância Velha. E hoje a minha filha mais velha, ela não mora comigo, mora com a mãe dela. Ela está lá em casa, inclusive, né? Por acaso, ela nem sabia de toda essa movimentação, ela está lá e está assistindo a live de lá. Um abraço para a família também aqui do Odirley, está acompanhando. Vamos puxar para a parte técnica, senão a gente vai falar de eventos aqui até amanhã. A gente veio falar de veículo e acabou não falando de veículos. Ainda agora a gente pode entrar nessa segunda parte. Sim. Conta um pouquinho do processo, então, como é que vocês fazem ali, qual que é o diferencial de vocês. E eu vi também no site ali de vocês, rapidamente, que vocês têm alguns modelos, não digo padrão, assim, né, mas que vocês podem customizar, então, em cima deles. E eu vi também que tem algo em relação a projetos no computador, desenhos. Conta um pouquinho dessa parte mais técnica, então, para a gente. Certo, Felipe. Foi bom perguntar sobre isso, porque exatamente, nós temos alguns modelos... Em algum momento eu ia te perguntar isso. Esses modelos, eles servem de base técnica, né? Base, digamos assim, romântica, né? Só olhar e dizer, nossa, eu gosto disso, disso e disso. Eles são sugestões, né? Esses veículos que estão lá, eu tenho 4 veículos, se não me engano, no site. São 4 veículos diferentes, são 2 veículos Mercedes-Benz, de tamanhos diferentes, um veículo da Renault e um trailer que ele é fabricado 100% dentro da fábrica, exceto a parte mecânica que ela é alemã. Ela vem da Alemanha, então é o que tem de melhor em tecnologia para trailer a gente está utilizando. Então esses veículos que estão lá são 4 veículos que foram 4 sonhos de 4 clientes distintos. Um é do Rio de Janeiro, um é do Paraná, o outro é aqui de Arroio dos Ratos e o outro é de São Leopoldo. Então, cada um desses clientes, eles vieram até nós porque eles tinham um sonho de ter um motorhome, mas não era bem do jeito que o mercado oferecia. E então, aquele projeto que você citou é o projeto prévio para aquele veículo. Então, como que funciona? Respondendo então a pergunta, acho que eu vou começar pela como que o cliente vem até nós, né? O cliente, hoje, o YouTube é uma ferramenta fantástica, né? E nós entendemos que mostrar o nosso processo, mostrar quem nós somos de verdade, ajuda muito o cliente. Então, tem uma cliente até, a Lu e a Lô, eu digo assim, né? Que elas trouxeram um veículo para a gente reformar e aí eu fiz um orçamento para elas. Elas olharam uma para outra e disseram, tá, ok, pode fazer. Daí eu olhei para elas e falei, tá, peraí, mas como assim? Não vai nem reclamar, nada? Daí ela falou, não, eu olhei todos os vídeos já que tu fez, eu já te conheço, ninguém reclama do trabalho, pode fazer. E aí, então a gente fica tranquilo quanto a isso. Então o cliente vem basicamente de 2 formas. Pela rede social, né? Pelo Instagram, pelo YouTube, que a empresa é pequena, nós entregamos poucos veículos até agora nessa minha nova empresa, nessa nova formatação, né? Somos eu e mais 4 pessoas. Então essas pessoas veem a evolução desses veículos.
alguns vídeos de montagem, algumas dicas, e depois o vídeo final. O vídeo final do carro é o que todo mundo quer ver, né? O próprio cliente fica impressionado do resultado. E o cliente vem por conta disso. E o segundo motivo pelo que o cliente vem é a indicação de outros clientes. Então, eu tenho hoje amigos meus que eu considero, do estado de São Paulo, por exemplo, que um deles já vai para o 5º veículo já, que a gente produz. Inclusive, esse casal, né, o Wilson e a Roseli, eles são, para mim, assim, pessoas que me ajudam desde o meu início, né? Eles estão comigo desde o início. E a eles eu devo muito. Ao Wilson e a Roseli. E a Roseli, inclusive, eu devo um pedido de desculpa, que eu tenho que ligar para ela e tenho que conversar com ela a respeito de uma questão que não tem nada a ver com o motorhome, mas é algo que eu preciso conversar com ela. Muito bem. Bom, você falou então em relação né, a como é que os clientes então chegam até vocês. São projetos bastante personalizados, então, né? Perfeito. É possível então o cliente dizer, olha, eu gostaria então desse item, esse não. Como é que é feito assim? Na verdade é mais uma curiosidade mesmo. Vocês têm digamos, uma planilha, uma tabela padrão de itens que vocês acrescentam? Isso é possível colocar alguma coisa, retirar? Como que é isso? Ótima pergunta, Felipe. A customização ela é um tanto estranha quando você imagina que tudo é possível, né? E aí a pessoa pensa, mas como que chega num valor, né? Como chega num número? O que nós fizemos? Nós montamos uma tabela inicial, que é um básico que a pessoa vive super bem com aquele básico, né? Aí depois daquela decisão, é isso que você quer? A gente parte para uma questão de projeto. Às vezes o cliente quer exatamente aquilo, às vezes ele quer acrescentar alguma coisa, às vezes ele quer remover alguma coisa, e é engraçado que a gente está recebendo muita gente que eles mesmos queriam montar o carro. E eles se veem numa situação em que ou ia demorar demais, ou o custo-benefício no fim das contas não ia valer a pena, ou até então o veículo ia desvalorizar a curto prazo, né? O que para eles seria ruim. Então, hoje, um veículo montado na Partner Custom vai valorizar da porta para fora, quando ele sair já vale 20% a mais do que ele custou. Então, isso também é um ponto-chave, porque os nossos clientes hoje é na faixa de 50 anos, e esse cliente vai ser um cliente recorrente, ele vai comprar de novo, o filho dele vai comprar e assim vai. Então, nós precisamos atender esse cliente de uma forma verdadeira e organizada, para que ele possa fazer o investimento certo, que não coloque dinheiro bom onde não precisa e que saia satisfeito. Então, no fim, a gente tem sim, em resumo, Felipe, nós temos sim modelos que servem como uma vitrine para que o cliente olhe e diga, eu quero isso, mas posso mudar isso? Pode. Ou isso não pode. E outra coisa interessante lembra da empatia e do conhecimento. Nós temos toda essa empatia para trazer o cliente a entender. E o cliente, ele nunca entra na empresa e sai com o carro do jeito que ele imaginava, porque dentro do processo tem questões técnicas que não viabilizam a ideia que ele tinha. Mas nós fazemos questão de trazer uma solução que melhore ainda mais e traga uma satisfação além daquela que ele esperava. Como é que você vê a questão da qualificação da equipe, então? Acho que é muito importante também, né? Porque são, às vezes, muitos detalhes e tem diversos tipos de clientes também, né? Daqui a pouco, desde esses, então, que você já dá essa tabela padrão, então, e o cliente diz, bom, eu quero isso. Alguns outros, eu imagino, também mais detalhistas, até porque é um espaço de convívio, né? De convivência dentro da própria casa da pessoa, então... E como é que você lida assim, com esses clientes também, com a qualificação? E a gente pensa também em novos materiais, novas tecnologias também chegando. Como é que vocês trabalham com isso? Perfeito. Tem uma frase que diz, eu não lembro quem foi que disse, que você não constrói uma empresa e a empresa tem uma equipe. Você constrói uma equipe e a equipe constrói a empresa. Então, partindo desse princípio, quando eu iniciei o negócio, eram 4 pessoas, né? E dessas 4 pessoas que iniciaram o negócio, o conjunto, digamos assim, societário, hoje são 5. E por que isso? Porque sozinho você não faz nada, sozinho você não consegue nem brigar. Então, o que nós fizemos, tá? Nós elegemos talentos, né? Organizamos talentos, e nós temos assim, pontualmente, né? Temos comercial, que é a minha função, temos um financeiro, temos um
acabamentista, digamos assim, uma parte de funilaria, acabamento. Temos uma pessoa responsável pelo acabamento interno do veículo e uma pessoa responsável pela montagem. Então, nosso quadro principal ele está alavancado nesses 5 pilares. Então, cada uma dessas pessoas tem uma função e são pessoas que eu conheço, a pessoa que eu conheço há mais tempo, eu conheço há 15 anos. Então, quando você tem uma Ferrari, você não dá a Ferrari para qualquer um dirigir, né? Você tem que confiar na pessoa, então você dá a chave da Ferrari e diz, agora você pode dirigir a Ferrari. E eu vejo o nosso negócio assim, eu preciso confiar na equipe, eu preciso, no caso, dotá-los de conhecimento para que eles possam fazer o trabalho, porque eu sou o interlocutor entre o desejo do cliente e a realização do produto. Então a equipe, né, respondendo a tua pergunta, o desenvolvimento da equipe é muito importante para o negócio e essa gestão, digamos, humana disso facilita muito o processo. Principalmente quando você precisa dar um feedback. Quando você precisa dar um feedback, ou precisa que a equipe esteja engajada no processo, você precisa ser verdadeiro e precisa dizer, olha, esse processo tem que acontecer dessa e dessa forma. E pelo caminho que a gente está andando, talvez não aconteça. Então, nós temos muita interação, temos muita confiança um no outro, e essa confiança que eu recebo de dentro é a confiança que eu coloco aqui agora e que eu ponho para fora. Quando eu digo que sim, nós podemos fazer o veículo que o cliente quer melhor do que ele imagina. Muito bem também. Antes da gente encerrar e passar para as considerações finais, eu gostaria de perguntar para ti quais são os seus planos, então, para o município de Estância Velha, né? Uma pergunta que a gente faz para prefeito aqui. Mas como você falou bastante sobre essa conversa que teve, sim. E depois eu vou dizer o motivo porque eu fiz essa pergunta, porque chegou um comentário muito bacana também aqui, de alguém que conheceu lá hoje de manhã, e já está te elogiando aqui, por isso que eu vou te perguntar, quais são os teus planos, assim, porque você também falava um pouco na entrevista, e falou também na entrevista aqui, que não digo que tem esses planos, né, mas que é um apaixonado pela cidade, né, que gosta muito, né, conversou então com as autoridades de lá. Como é que você visualiza seu negócio, então, futuramente no município? Certo. Eu já trabalhei nesse ramo em 3 municípios diferentes, tá? E eu vejo que o acesso aos órgãos públicos, ele pode te fazer ficar ou pode te empurrar para fora. Antes de eu ter essa empresa que eu tenho agora, na minha empresa anterior, eu já pensava em ir para Estância Velha. Nós já estávamos olhando o prédio em Estância Velha há muito tempo. E não é só por conta do espaço que nós estávamos, era por conta de toda a burocracia, por conta da falta de segurança, pela incerteza, né? E mesmo na gestão anterior, eu não tinha muita certeza. Mas agora, na gestão atual, eu vejo que eu tenho alguém que não é um número de telefone, que não é um e-mail, né? Que é alguém. Por exemplo, hoje conheci o Gabriel também, que é uma pessoa muito, muito interessada, né, em fazer a Estância Velha crescer. Está trabalhando lá com o Gilberto, com o Diego. E foi muito bom, sabe? O Roberto também, que é uma pessoa que eu conheci hoje, que também é da prefeitura. Então, assim, quais são os meus planos? Tá? Meus planos são ficar em Estância Velha e ajudar a cidade a se desenvolver ao mesmo ponto que a cidade comportar o meu crescimento. Entende? Então, eu não posso querer crescer se a cidade não tem estrutura, e eu não posso querer que a cidade tenha estrutura se eu não tenho nada para agregar para ela. Então, os planos que eu tenho são que a relação dure enquanto nós tivermos esse relacionamento aberto um com o outro. Muito bem. Agora eu vou ler o comentário então da Luciane Matos, que comentou o seguinte: conheci esse colega da parte de empreendedorismo da cidade de Estância Velha hoje pela manhã, e vendo agora a sua entrevista, dou os parabéns. Grande abraço a você, o Dirley, família Refrigeração Pinheiros. Certo, conheci a Luciane hoje de manhã. Exatamente. Muito bom, e ela provavelmente já é a partir do encontro de empresários que nós tivemos hoje, ela provavelmente é a minha primeira nova fornecedora dentro da cidade, porque lá também nós falávamos muito sobre comércio interno, né? Fazer com que nós possamos consumir de nós mesmos, né? Para trazer mais valor e mais volume para dentro da cidade em si. E outra coisa muito importante também, que nós estávamos falando sobre parcerias, né? Hoje é importante citar que, devido a todo esse relacionamento que a gente tem e esse tempo de trabalho,
Nós temos também uma parceria muito grande com a Kirsch Motorhomes, que hoje é a maior revenda de veículos seminovos do Brasil, do ramo de motorhomes, então eu tenho muito orgulho de dizer isso, além de outros parceiros, como nós temos a Telamax, que é um dos fornecedores que nós temos em Criciúma, e ao longo do Brasil temos vários, mas são pessoas que indicam o nosso trabalho por conta da seriedade dos valores, né? Então, todo esse carinho, apreço que eu tenho por onde eu estou, está muito linkado também pelo suporte que eu tenho dos meus parceiros, né? Ninguém faz nada sozinho, né, filho? Tá certo. Bom, tem razão aqui o Odirley, então. E algum último recado, então, para a comunidade? Quer deixar algum telefone de contato, alguma forma das pessoas te contatarem, então? Ok. Hoje, né, o pessoal está olhando essa live pelo Facebook. Então, Exatamente. nós também temos o nosso Facebook, é Partner Custom. Vocês podem olhar, provavelmente o Deide vai colocar aqui na legenda, vocês podem acessar as nossas redes sociais. Também tem um telefone de contato, que é um telefone celular, que tem um WhatsApp, as pessoas podem contatar, porque hoje tem muito contato via WhatsApp, né? O telefone acaba virando o meio de comunicação mais importante, né? Então nós valorizamos isso. Na grande maioria das vezes a gente acaba ligando para o cliente, para o contato via WhatsApp não ficar um tanto frio, né? Então a gente procura ligar e procura entender qual que é a real intenção e se nós podemos ajudar. Se nós podemos ajudar, somos sinceros em dizer podemos ajudar, e se não podemos ajudar, a gente diz infelizmente não podemos. Muito bacana, 996265069, então é o telefone, e no Instagram, @partnercustom, custom com 2 M's. 2 M's. Tá lá, então, passando na sua tela aqui embaixo. E no YouTube, né, Felipe? No YouTube é muito importante também. O YouTube hoje eu acho que é a divulgação da empresa pelo YouTube, acho que é a melhor ferramenta, né? Que lá tem os vídeo de depoimento de cliente, vídeo de veículo pronto, vídeo de montagem, dúvidas, né? Tem algumas dúvidas que agora nós também entendemos que, mesmo que a gente não possa atender o cliente no todo, nós podemos atender o cliente numa pequena parte. Então, essa consultoria, esse trabalho de auxílio, nós também estamos implantando dentro da empresa como um segundo serviço, digamos assim. Então, as pessoas que quiserem fazer uma consultoria, não querem fazer um motorhome na parte, querem eles mesmos fazer um motorhome, não tem problema, o sol nasceu para todos, né? Mas se quiserem fazer isso de forma organizada, entre em contato conosco, entre em contato comigo, que nós vamos prestar esse trabalho também. Muito bacana, agradeço mais uma vez então ao Odirley Paza, que é diretor comercial então da Partner Custom, lá de Estância Velha, esse rapaz muito simpático aí, então. Obrigado. Esteve hoje de manhã aí com o prefeito Diego, está aqui então hoje à noite com a gente. Muito obrigado e bons negócios e boas customizações para vocês lá. Muito obrigado. Tá certo. Por último, então, não menos importante, o comentário do Hamilton Reginaldo, que colocou parabéns pela entrevista. Com isso a gente encerra. Então, tá certo. Muito obrigado, então, mais uma vez ao Odirley, para você também que acompanhou a gente nessa noite, então, de quinta-feira. Se você não conseguiu acompanhar a live conosco, então, você pode acompanhar lá no Facebook, o Diário Net, então, que ela está disponível para você a qualquer hora também. Muito obrigado a todo mundo. Voltamos amanhã ao meio-dia, então, aqui no nosso estúdio em Ivoti, no Diário do Empreendedor. Até a próxima. Tchau!